Milagres existem, pessoal! Finalmente tivemos um episódio maravilhoso nessa 9ª temporada de The Flash. Antes de eu prosseguir, já deixa nos comentários, sentiu falta da abertura clássica de corrida aqui do canal? Eu tava sentindo. No vídeo de hoje nós temos bastante coisa pra comentar sobre esse episódio, sobre como ele foi incrível comparado com tudo que aconteceu antes. Algumas inconsistências, talvez, na questão da velocidade como as coisas aconteceram, mas no geral foi um episódio magnífico, a gente merecia esse episódio e sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, aqui neste canal maravilhoso. Nós falamos sobre explicações e dúvidas de filmes e séries que englobam a cultura pop, principalmente ficção científica. E obviamente aqui você encontra as melhores explicações, reviews, teorias sobre a série do Flash. Antes de a gente seguir, já vou pedir pra você clicar no botãozinho vermelho pra se inscrever no canal, deixa teu like no vídeo que isso daí me ajuda muito. Compartilhe o vídeo com seus amigos em grupos de WhatsApp, Instagram, TikTok, onde vocês puderem, porque tudo isso daí me ajuda muito, de verdade. Eu vou dizer uma coisa sem exagero, eu acho que esse episódio 9 da 9ª temporada de The Flash foi um dos melhores episódios que eu já vi desde a 6ª temporada até aqui. Então desde 2020 até aqui, nós estamos em 2023, quase no meio do ano de 2023, nós tivemos um dos melhores episódios dessa série. O que prova pra mim, pessoal, que o problema não é ter personagens coadjuvantes, né, ou melhor, eram pra ser coadjuvantes, como Chester, Allegra e Cecil. Pra mim, mesmo o episódio tendo cenas deles, como nesse, a gente vê que o problema não são eles. O problema é o showrunner, é o roteirista, é a posição que eles são colocados. Porque esse episódio, de fato, eu não tenho como reclamar de personagens coadjuvantes, porque eles fizeram parte da trama na posição que eles deveriam fazer parte da trama. Nós não tivemos Cecil tendo que ler pensamento, detectar a presença do paranormal, por assim dizer, para conseguir salvar. Nós não tivemos a visão de raio-x da Allegra para descobrir como resolver as coisas. E também nós não tivemos o Chester construindo algum equipamento com uma tecnologia que nem a NASA tem até agora para conseguir ajudar o Barry a derrotar o vilão. Então neste ponto eu tenho que realmente parabenizar esse episódio porque ele não pecou nesse quesito. Esse episódio foi dirigido por ninguém mais do que a Danielle Panabaker, que é a Keone, a Caitlin e a Frost. E sinceramente eu gostei muito do esquema desse episódio, apesar de que tem sim algumas reclamações para serem feitas. Só que antes de eu entrar nas reclamações, eu já vou querer dar minha nota para esse episódio. Levando em conta tudo o que aconteceu, toda essa trama bem desenvolvida, eu dou nota 8,5 pro padrão atual de The Flash. E olha só, para eu dar nota 8,5 é realmente muito bom o que eles fizeram. E para o padrão The Flash antigo, né, que é o que a gente merecia ter, eu dou nota 6,5 para 7. Ainda assim, na média e muito bom. Nós tivemos nesse episódio o grandíssimo retorno do Bloodwork. Eu sei que algumas pessoas acharam ruim não ter mostrado ele ter fugido da Argus, só que na verdade não mostrou na série, porque na HQ da Terra Prime, que é canônica no Arrowverso, mostra ele fugindo da Argus e inclusive o Cisco acaba percebendo isso, né? Porque se não me engano o Cisco está trabalhando na Argus. Só que infelizmente nós não tivemos a aparição do Cisco nesse episódio e eu já vou comentar um pouco sobre isso. Então nós tivemos o retorno do Bloodwork, que pra mim é o melhor vilão que não foi velocista nessa série disparadamente. O que é incrível eu dizer, porque o Bloodwork é uma criação original totalmente do Eric Wallace. O arco dele, a história dele, é o mais bem construído e mais bem desenvolvido até esse episódio. A gente viu então que ele conseguiu escapar da Argus e o plano dele era a mesma coisa de antes. Conseguir contaminar todo mundo da cidade, né, para tornar todo mundo imortal com o sangue infectado dele, por assim dizer. Só que além disso, ele queria contaminar o multiverso inteiro, né? Que obviamente que todo mundo aqui sabe que o multiverso existe, né? Ele já existia desde a pós-crise. Só que o time Flash não sabia disso. E aí tem até uma cena muito legal do Bloodwork conversando diretamente com o Wally West, onde o Wally West tinha comentado já com o Barry que ele tinha meio que transmitido a consciência dele para outras linhas do tempo. E por que ele queria fazer isso? Para se tornar o iluminado, por assim dizer, não o vilão daquele filme, né? Ele queria atingir um estado mais avançado como ser humano, eu imagino. E aí ele justamente tentou ver outras linhas do tempo para ver como que ele tinha conseguido se tornar isso em outras versões da realidade, por assim dizer, para ver se ele conseguiria aprender. Só que nisso o Bloodwork explica para ele que ele não estava vendo outras versões de linhas do tempo que ele já tinha conseguido alcançar isso. Na verdade, ele estava vendo outras terras,
com versões deles alternativas. E na minha opinião, pessoal, esse episódio deixou claro que existem outras terras e em várias dessas terras existem outras versões do Flash do Grant Gustin e também do Flash do Wally West. Já que ele conseguiu ver outras versões dele, ele está procurando uma versão que já tivesse conseguido aquilo que ele está querendo. Então, em outras terras existem sócias, né? Duplicatas, por assim dizer, iguais a eles, porém, obviamente, com histórias um pouco diferentes. Aproveitando esse assunto do Wally West, eu vou comentar um pouco sobre a questão do desenvolvimento, ou melhor, regressão do personagem nesse episódio. Porque a gente viu que tem uma cena em que o Barry e o Wally estão conversando lá fora, numa varanda, e aí o Barry pergunta, mas por que você quer alcançar isso? Tipo, você não foi lá estudar com os monges e se tornar um zen justamente para esquecer os problemas do passado, para se tornar uma pessoa melhor? Você já não tinha conseguido superar e conquistar novas coisas? E realmente o Barry tá certo, porque esse era o propósito do Wally West. Tanto que quando ele apareceu na 6ª temporada, ele era uma pessoa completamente diferente. Ele não era mais imaturo, ele não era mais arrogante, ele era uma pessoa bem mais evoluída. E neste episódio, ele deu a entender que, cara, ainda tá tudo guardado dentro dele e que era só questão de tempo de botar isso pra fora. Tanto que na hora que o Barry pergunta isso pra ele, o Wally West até fica tipo, deixa pra lá, esquece, feliz aniversário, parabéns, tipo, eu não tô muito afim de falar nisso daí agora. Então vamos encarar os fatos. O roteiro precisou regressar um pouco o personagem pra no final do episódio ele finalmente ter essa libertação, finalmente. Aí nesse meio tempo a gente viu que o Bloodwork então acabou infectando todo mundo que tava no Star Labs, exceto a Iris, que por conta dela estar com a bebê Nora na barriga dela, a super cura de velocidade da Nora estava sendo transmitida para Iris e por conta disso a Iris conseguiu se curar da infecção do Bloodwork. E a outra pessoa também que não tinha sido infectada pelo Bloodwork porque acabou não tomando a champanhe foi o Chester, né? Que ele também não teve muita participação grande nesse episódio e eu prefiro desse jeito. Aí a gente viu a grande intriga que teve entre o Bloodwork, o Flash e o Wally, que simplesmente eu amei. Foi uma cena maravilhosa, onde o Bloodwork tenta novamente entrar na cabeça do Barry. E, gente, foi incrível. Eles praticamente quebraram a 4ª parede. Eu digo praticamente porque não foi de fato quebrar a 4ª parede, foi um cenário que o Bloodwork tinha inventado, mas fingir que eles são produtores de cinema e o Bloodwork se autocolocar como diretor desse filme, dessa série, onde o Barry Allen é um ator, por assim dizer, cara, eu achei genial, eu achei sensacional, eu adoro esse ator, ele combina muito tanto com drama quanto com comédia, então parabéns por terem feito isso. E o curioso dessa cena toda é que o Barry acaba encontrando com a Caitlin e ela fala, tudo bem a gente ter morrido, o importante é você estar vivo, né? Você que é o protagonista, você que é o principal dessa história toda, nós somos só coadjuvantes, porque logo depois nós temos uma cena de diálogo do Barry com o Oliver, onde ele fala, não é justo que todo mundo morra e quando eu luto com um cara lá, um cientista malvado, eu ganho 3 anos a mais da minha vida. Isso não é justo, por que isso acontece? E aí o Oliver fala pra ele, Barry, a vida é muitas coisas, justa ela não é. Sério, isso daí foi muito bem abordado, mas eu já vou falar do Oliver expandido daqui a pouquinho. Aí a gente viu que o Bloodwork conseguiu possuir o Wally West. E eu sinceramente acho que foi um pouquinho forçado isso, porque desde a 6ª temporada, o Wally West ele já é maduro, emocionalmente falando, por assim dizer. Então essa questão de tipo, eu não vou te ajudar, mas fica meio indeciso, aí ele acaba cedendo e tudo mais, eu achei meio forçado isso ter acontecido daquele jeito. Mas eu não posso julgar o episódio, por quê? Aí vem um dos problemas desse episódio, por assim dizer. Eu achei que tudo que aconteceu nesse episódio foi muito corrido, porque são 40 minutos para resolver tudo. E vale lembrar que na 6ª temporada, esse arco todo foi dividido em 2 episódios, para ser bem executado. E aqui nós já estamos na reta final, faltando agora 4 episódios, né, para acabar The Flash. E a gente viu que teve 40 minutos para conseguir abordar toda essa história para cima do Wally West. E o Eric Wallace tinha dado entrevista dizendo que ficou muito feliz com o Ken Logan voltando como Wally West, porque ele tinha escrito uma história específica que só poderia ser contada com o Wally West. Só que aí vem na minha cabeça, essa é a história grandiosa que precisava ter o Wally West para contar? Precisava fazer uma regressão do personagem como eles fizeram para depois voltar para a evolução, para ter toda a trama deste episódio? Isso realmente foi necessário, Eric Wallace? Não reclamando, porque como eu falei para vocês, o episódio foi maravilhoso no meu ver, mas é uns pontos que eu acabei percebendo. Aí depois nós vimos uma baita discussão do Barry com o Wally, onde o Wally ofendeu o Barry. Nossa, foi uma cena bem tensa. E no final de tudo ele fala, Wally, o Joe te ama e eu também te amo.
E aí o Wally manda aquela, Barry, eu te odeio. E aí ele dá uma de Flash reverso e mata o Flash vibrando a mão no coração dele. E aí, pessoal, eu quero deixar claro que nessa cena o Barry Allen de fato morreu. O Flash morreu e ele foi lá pro purgatório, tanto que quem segurou ele pra não ir pro céu foi o Spectro, né? E aí a gente viu o grande reencontro do Oliver Queen, Spectro, com o Flash, onde muitas coisas bonitas foram ditas, onde o Oliver falou que infelizmente a vida não é justa e que ele trouxe sim algumas pessoas de volta, mas não o pai dele, porque ele não poderia arriscar alterar tanto a realidade, e também que não seria justo com o sacrifício do pai dele desonrar desse jeito, né? Que foi um sacrifício que fez o Oliver mudar como pessoa, que teve um grande impacto na história de vida dele. E na hora o Barry falou, tá bom, você pode me ressuscitar agora? E o Oliver falou, olha, não posso ainda. E o Barry jogou na cara dele uma parada que todo mundo queria jogar, que é tipo assim, cara, você é um deus, você pode fazer o que você quiser. Só que neste episódio, para nós termos toda a história que envolvia o retorno do Oliver e o Bloodwork, infelizmente, pessoal, o Bloodwork nerfou o Oliver. Simplesmente um meta-humano que tem o sangue contaminado, que pode virar uma gosma gigante, conseguiu ser mais poderoso que o próprio Spectro, simplesmente por possuir um velocista. Ou seja, pessoal, vocês ainda têm dúvidas que os velocistas são os seres meta-humanos mais poderosos da DC Comics? Eu não tenho mais nenhuma dúvida disso, porque só de possuir o Wally West, eles já conseguiram abrir um portal lá pro multiverso, que aliás o efeito realmente tá bem melhor, e lá o Bloodwork conseguiu infectar o multiverso inteiro. E essa infecção que estava fazendo com que os poderes do Oliver Queen e do Spectro ficassem mais baixos, né, fossem diminuindo. Tanto que só depois que o Barry aceitou lá os fatos de que ele realmente não queria voltar, de que ele estava achando injusto algumas coisas, o Spectro conseguiu ressuscitar ele. E aí veio uma cena muito engraçada porque o Barry falou, olha só, você não vai fazer o negocinho na minha testa de novo não, né, porque isso meio que matou a força da aceleração da última vez. E aí o Oliver fica tipo, não se preocupe, eu só vou te dar um murro bem na cara, saca? Foi muito legal isso, a química deles, a dinâmica é muito boa. E aí como o Oliver estava bem nerfado por conta dos poderes do Spectro estarem bem baixos, ele pegou o arco e flecha e foi pra batalha. E um detalhe muito importante também, naquela conversa que o Oliver tá batendo com o Barry fala que o Wally West, né, tava vendo com a mente dele outras linhas do tempo, e ele menciona a Red Death, que ele falou que a Red Death achava que tinha vindo de outra linha do tempo. Felizmente, este episódio corrigiu isso da forma mais coerente possível, e a Red Death não veio de uma outra linha do tempo, porque isso não existe. Eu falei pra vocês, não é possível isso acontecer, era um furo de roteiro gigante. A Red Death, na verdade, é de outra terra do multiverso, é da Terra 4125, uma terra bem afastada da Terra Prime, por assim dizer. Então que bom que esse episódio pelo menos conseguiu dar um corretivozinho nessa informação errada. E aí a gente finalmente viu a luta que a gente queria, que era o Flash versus o Kid Flash, e eu vou confessar pra vocês que a cena do trailer que tinha saído umas semanas atrás me enganou e me iludiu muito, porque eu achei que os efeitos especiais dos raios, pelo menos, iam estar fantásticos. E desculpa, tava uma bosta esses efeitos de CGI. Eu já achei uma porcaria que essa corrida durou praticamente 8, 10 segundos, né? E depois não teve mais nada. E além disso, os efeitos de raio estavam uma bosta, né? E já respondendo sim uma dúvida que eu sei que muita gente vai me perguntar, por que que o Wally West estava com raios brancos, né? Na verdade, o Wally West não estava com raios brancos. Isto seria o novo preto, né? A gente sabe que existem os raios pretos, os raios brancos e os raios preto com brancos, né? Que são três coisas diferentes. Só que a gente sabe que o efeito que eles usaram lá na sexta temporada, que aliás, aquela cena de corrida do Wally West com o Bloodwork foi reutilizada da sexta temporada, obviamente porque eles estão sem orçamento. A gente sabe que na sexta temporada o CGI dos raios do Barry tava uma porcaria quando ele foi contaminado pelo Bloodwork. Então eles fizeram o oposto dessa vez. O núcleo do raio agora é preto e a borda é branca. E falando em cor de raios, uma coisa que eu achei curiosa. Quando o Kid Flash tá com raios pretos correndo com o Barry, os raios do Barry estão mais claros, né? Quase um amarelo, né? Um laranja bem desbotado. Agora, depois de toda a conversinha lá que teve e o Barry conseguir trazer o Wally West de volta pra realidade, os raios do Barry voltam a ficar laranjas bem fortes e os raios do Wally West que ficam amarelos. Eu não entendo esse problema de iluminação que eles têm na série, de verdade, eu não entendo. Voltando à grande luta de velocidade, que nem durou quase nada, onde o Barry falou que não ia lutar com o Wally porque ele amava ele, e que o Wally é mais forte que tudo isso, e que ele consegue
consegue ser mais forte que a raiva. O discurso motivacional de sempre. Eu não vou reclamar que foi o discurso motivacional que curou o Wally, porque eu já sabia que isso ia acontecer. Eles têm um episódio de 40 minutos para abordar todo o arco do Bloodwork. Até parece que ia ter grandes demoras e que o Wally West ia ser derrotado de alguma outra forma. Só que eu realmente estava esperando uma perseguição de corrida melhor, e nisso o episódio decepcionou muito. Não, sério, eu acho que isso daí é praticamente unânime. Não tem como dizer que uma cena de 8 segundos, praticamente, 10 segundos, foi uma cena de corrida bem elaborada. Aí depois que eles se resolveram, eles foram lá pra luta, onde eles correram em círculos na frente do Bloodwork e lançaram aquela corda de raios no braço dele. E aí, pessoal, eu quero deixar um ponto registrado aqui. Eu sei que eu vou ser chato de falar isso, mas não tem mais como dizer que são a mesma cor de raios. A CW não trata como duas cores diferentes, mas é evidente que são duas cores diferentes. Os raios do Barry estão extremamente laranjas, ao lado dos raios do Wally West, que estão extremamente amarelos. Então eu não sei qual que é o receio de admitir, mas, assim, são diferentes. Sobre a questão da corda de raios. Eu não achei que foi ruim, achei que foi interessante, pelo menos o CGI estava melhor do que na cena de corrida. E aí nós tivemos a famosa frase do Oliver: "Você falhou com esta cidade". E aí o Oliver lançou uma flecha com os poderes do espectro lá no portal do multiverso e acabou limpando toda a contaminação do Bloodwork no multiverso, incluindo também a contaminação do sangue nele próprio. Então ele não tinha mais esses poderes e ele acabou também tirando aquela doença que ele tinha antes dos poderes. Aí depois disso nós tivemos uma outra cena de comemoração, né, porque afinal de contas era aniversário de 30 anos do Barry, e nós tivemos uma cena que eu tenho certeza que grande parte da fanbase de Arrow vai ficar muito puta, até porque eu que sou bem mais fã de Flash fiquei muito irritado com essa cena, que foi a questão do Oliver falando pro John Diggle que ele fez o certo em jogar aquela caixa que provavelmente tinha um anel do Lanterna Verde para ele escolher fora. Que aquilo ali era só uma tentação pra ele e que tudo que ele precisa é a família dele. Meu, de verdade, eu sei que a CW gosta de abordar esses temas de amor e família, mas porra, meu, tá de sacanagem, né? Não, sério, que bosta de história, que bosta de arco do John Diggle com essa questão do anel. Se não pode colocar nem planta semente pra acabar de uma forma tão desrespeitosa com os fãs como foi isso. E aí no final de tudo temos a grande cena do Barry e do Oliver conversando, com as trilhas sonoras dos dois, uma coisa que foi maravilhosa, de verdade. A trilha sonora de Arrow com a trilha sonora de Flash, isso daí foi incrível. E aí o Barry pergunta pro Oliver: olha só, você vê tudo no futuro, certo? E o Oliver responde que sim. E ele fala: eu já dei tudo de mim por essa cidade? Eu já dei tudo que eu tinha que dar como Flash? Ou eu ainda tenho mais coisa pra fazer, por assim dizer? E aí o Oliver fala: você que tem que me dizer, Barry. Você acha que você já fez tudo o que você podia? Porque nesses anos todos você tem sido um anjo da guarda por essa cidade. Você transmite a esperança. Esse é o maior poder do Flash, transmitir a esperança. Obviamente, quando o roteiro não faz ele resolver tudo na base da conversa, né? Vamos combinar que aí também não dá. E aí foi muito lindo o Oliver dizendo que ele sempre vai ser um símbolo de esperança pra cidade e que, assim, a gente sabe que a linha de chegada do Barry tá próxima, né? Provavelmente o Oliver também deve saber disso. Mas óbvio que ele não pode contar pro Barry, né? Já que se ele é o espectro e ele vê tudo, ele sabe o que vai acontecer nos próximos episódios, né? Das mudanças temporais e tudo mais. E praticamente esse foi o episódio. Como eu falei pra vocês, achei fantástico, maravilhoso, 8,5 pra esse episódio. Tirando a velocidade que algumas coisas aconteceram, é até irônico falar que o problema foi a velocidade de uma série de Flash, né? Mas enfim, eu aplaudo esse episódio, eu tô muito feliz com o episódio, só que tem uma coisa que supera esse episódio, que foi simplesmente a promo do episódio 10, mostrando que na semana que vem nós finalmente, provavelmente, vamos ter a grande luta no passado. Porque se vocês forem assistir a promo do episódio 10, pessoal, é simplesmente o Flash com o Flashverse do Matt Letscher à noite nos anos 2000 e tem flashbacks daquela noite. Eu vou fazer um vídeo separado depois só analisando aquela promo, para isso aqui não ficar gigante, senão teria que criar 1001 teorias, tá ok? Mas assim, pessoal, semana que vem promete ser, pelo menos pra mim, o melhor episódio dessa temporada. E se o Eric Wallace já fez um trabalho bom com esse, com o da próxima semana ele não pode vacilar. Tem que ser incrível, de verdade. Gente, antes de finalizar esse vídeo, vou tirar esse tempinho aqui para falar um desabafo em relação ao Cisco e ao Joe não terem aparecido nesse episódio. O Cisco eu até entendo não aparecer nesse episódio, porque provavelmente se tiver alguma aparição especial dele vai ser só no último, porque o ator realmente não queria
mais participar da série desde a 4ª temporada pra 6ª, só que ele disse que não consegue ver o final de The Flash sem o Cisco. O ator mesmo falou isso, então resta saber o que a CW vai decidir sobre o futuro dele nesses últimos episódios. E em relação ao Joe, como é aniversário de 30 anos do Barry, pra mim é imperdoável saber que o Jesse L. Martin, que faz o Joe, que estava no estúdio de gravação junto do Kenny Logan, que faz o Wally West, ele não pôde dar uma aparição de 10 segundos para dar parabéns para o filho adotivo dele, Barry Allen. Eu sei que o Jesse L. Martin está envolvido em outras produções, ele saiu do elenco regular, mas é um episódio dedicado ao aniversário do Barry. Pra mim é de quebrar o coração ver que tá o Wally West, tá o Barry e o Joe não tá nesse episódio. Pra mim nada justifica isso, eles podiam ter feito de alguma forma, nem que fosse uma chamada de vídeo do Joe dando parabéns pro Barry. Infelizmente o episódio foi maravilhoso, mas esse detalhe pra mim foi o que mais me chateou. Mas é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero ter comentado tudo que foi importante, se eu esqueci algum detalhe me perdoem, tá ok? Mas agora eu quero saber a sua opinião, você gostou do episódio, você não gostou do episódio, dúvidas, teorias, deixe nos comentários, vamos debatendo, tá ok? E muito obrigado de coração a todo mundo que achou até aqui, um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.